alunos, nós vamos continuar com a nossa aula de ciências, falando sobre o corpo humano, só que hoje eu vou explicar para vocês sobre os sistemas, tá? Um deles vai ser o sistema digestório e o sistema cardiovascular. Então, pegue seu livro de ciências, abra aí na página 128 e vamos lá. Apesar de estudarmos cada sistema separadamente, a saúde do nosso corpo depende do bom funcionamento de todos eles de forma integrada. A energia que o corpo precisa para realizar atividades, por exemplo, é obtida pelo trabalho unificado de três sistemas. O sistema digestório, que obtém nutrientes dos alimentos, o sistema cardiovascular, que distribui os nutrientes, ou seja, as vitaminas, e o gás oxigênio pelo corpo por meio do sangue, e o respiratório, que realiza trocas gasosas. Então veja, para que a gente tenha energia, consiga se movimentar, consiga trabalhar, praticar um esporte, nós precisamos do sistema digestório, que é o sistema do estômago, do intestino, que faz a digestão do alimento que a gente come, tá? A gente precisa do sistema cardiovascular, que é o do coração, e que faz toda a movimentação, a circulação do sangue do nosso corpo. E a gente precisa do respiratório também, porque eu preciso respirar para fazer tudo, né? Aliás, a respiração é outra coisa que a gente está fazendo o tempo todo e a gente nem percebe, assim como o nosso coração está batendo o tempo todo e a gente nem se dá conta, né? Então eu vou ler agora aqui para vocês o sistema digestório. Vamos lá. A obtenção de energia começa quando nos alimentamos e o sistema digestório entra em ação. Ele é responsável pela digestão dos alimentos. O processo de digestão quebra os alimentos em partes bem pequenas. Os nutrientes que são absorvidos e levados a todo o corpo pelo sistema cardiovascular por meio do sangue. Muitos órgãos participam da digestão. A digestão começa na boca, com a mastigação dos dentes, passa pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago e intestino delgado. Ao longo do caminho, sulcos digestivos produzidos pelo corpo ajudam a quebrar o alimento em partículas cada vez menorzinhas. No intestino grosso, a parte que não foi aproveitada é transformada em fezes, que são eliminadas pelo ânus. Então vamos ver aqui, ó, aí no seu livro, veja aí comigo, ó, a gente tem aqui o sistema digestório, acompanha comigo. O alimento, ele passa pela boca, a gente coloca o alimento na boca, e não é por acaso que a gente tem dente, né? A gente tem dente e tal, pra gente sorrir, não ficar banguelo, mas a função do dente, na verdade, a gente tem dente para o quê? Mastigar os alimentos. Então, quem come muito rápido está fazendo um mal para o sistema digestório. A gente precisa mastigar bem o alimento para ajudar o nosso sistema digestório a trabalhar. Então, veja aí, acompanha no seu livro, ó. O alimento entra pela boca, eu vou mastigar com os meus dentes, ele passa pela faringe, desce aqui pelo esôfago, ó, aqui, lá dentro tem o esôfago, como se fosse um caninho que vai descendo os alimentos, é igual tá aqui mesmo, ó, um caninho que vai descendo os alimentos, tá? Depois tem o estômago, o fígado, a vesícula biliar, o intestino delgado e, por último, o intestino grosso. A comida que eu como, ela passa por tudo isso. O sistema digestório vai até aqui no intestino delgado, tá?
O intestino delgado, ele ainda está fazendo a digestão e mandando os nutrientes, as vitaminas do que tem de bom no alimento para o meu sangue, tá? E é aí onde eu ganho energia e saúde, tá? Então tá tudo trabalhando. Eu tô comendo, a faringe tá trabalhando porque vai soltando um suquinho, um líquido para ir desmanchando a comida. O esôfago tá trabalhando, tá jogando um suco, um líquido para ir destruindo a comida, deixando ela bem pequenininha. Depois o estômago vai fazer isso, o fígado vai filtrar, o rim também, que não tá aparecendo aqui. Enfim, todos os órgãos do sistema digestório, eles vão trabalhando e vão triturando o alimento. Até o intestino delgado vai triturando esse alimento. As vitaminas vão sendo jogadas para o nosso sangue. Só que não é só a vitamina que vai sendo jogada para o nosso sangue, tá, gente? A gordura em excesso que a gente come vai sendo jogada para o nosso sangue, né? Então, por isso que a gente tem que escolher alimentos que tenha mais nutriente, mais saudável para a gente ter saúde, tá? Porque assim como as vitaminas vão indo para o sangue, conforme o sistema digestório vai fazendo a digestão, gorduras também, muito sal também, tá? E isso já são coisas que fazem mal para a saúde. Lá no intestino grosso ficou o que não presta. O que não presta do que eu comi foi lá pro intestino grosso, vira cocô, vira fezes mesmo. E quando a gente vai no banheiro fazer o número 2, a gente joga fora. O que a gente joga fora ali no número 2 é o que não foi usado no nosso organismo. O que não prestava, vamos dizer assim, tá? Então, vamos supor, se eu como um tomate, né? Então, comi o tomate, mastiguei, ele tá entrando aqui, a digestão tá sendo feita, passando pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, ok. Toda a vitamina daquele tomate, todos os nutrientes dele foram mandados para o meu sangue. E o que não presta foi lá para o intestino grosso, né? Foi aqui para baixo e vai sair em forma de fezes, tá? Então, esse é o sistema digestório, muito importante para a nossa vida e para a nossa saúde, tá? Vamos lá. Agora eu vou passar aqui para a página 130, tá? E eu vou falar do sistema cardiovascular agora, que nada mais é que a circulação do sangue e o nosso coração. Então, vamos lá, agora eu tô aqui. Depois eu vou passar no caderno de vocês, cada sistema separadamente, tá? Para vocês verem de novo direitinho, explicar novamente, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui do livro, ó. O coração e os vasos sanguíneos são os órgãos do sistema cardiovascular. Ele é responsável pela circulação do sangue e leva gás, oxigênio e nutrientes para o corpo todo. Então veja que um depende do outro, né? Enquanto o meu sistema digestório está aqui fazendo digestão da comida, o meu sistema cardiovascular, que são as minhas veias e coração, estão levando nutrientes e gás oxigênio também, tá? No corpo humano circula sangue com concentrações diferentes de gás oxigênio e gás carbônico. O sangue rico em gás oxigênio, indicado na ilustração pelos vasos coloridos em vermelho, sai dos pulmões e é bombeado pelo coração. Ele leva o sangue oxigenado para todos os órgãos do corpo. Os vasos representados na cor azul levam o sangue rico em gás carbônico de volta aos pulmões.
onde esse gás é liberado para fora do corpo por meio da respiração. Então veja que interessante, né? A gente respira e a gente acha que só tem gás oxigênio entrando no nosso pulmão, só tem oxigênio entrando no nosso pulmão. E não, no nosso sangue também, gente, dentro das nossas veias, circulam o gás oxigênio e o gás carbônico também, tá? Então vamos ver, ó. Aí no desenho do seu livro, acompanha comigo. Os vasos vermelhinhos, ele sai dos pulmões e é bombeado pelo coração. E o azul, eles levam o gás carbônico de volta para o pulmão. Então, dentro dos vasos vermelhinhos aí do desenho, dentro das nossas veias, que seriam os vasos vermelhinhos aí do desenho, vai o gás oxigênio. E dentro das veias azuis, que tá aí no desenho, vai o gás carbônico. Então veja que interessante, né? Além do oxigênio entrar na minha respiração, ele vai também para o meu sangue através dos alimentos que eu como, tá? Vamos lá, coração. Eu vou ler com vocês aí as artérias, tá? Sangue arterial, acompanha aí comigo, na veia vermelhinha. Sangue venoso, na veia azul. Aí tem o coração, que é um músculo, né? Veja que o nosso coração, gente, ele não tem nada desse negócio, o coração fica do lado esquerdo. O coração, ele fica no meio do nosso peito, tá? E pende um pouquinho pro lado esquerdo, mas não é que ele tá totalmente do lado esquerdo. Ele tá no meio, um pouquinho mais pro lado esquerdo, tá? E muito bem. E aí eu tenho então o esquema do sistema cardiovascular, tá? Que seria a circulação do sangue e do coração. Vamos ler aqui sobre o coração. O coração é um órgão muscular que promove a circulação do sangue pelos vasos sanguíneos de todo o corpo por meio dos batimentos cardíacos. Ele fica no meio do tórax, essa parte aqui, ó, do nosso corpo, entre os pulmões, e é protegido pelas costelas, que são uns ossos que se a gente apertar aqui, ó, a gente vai ver que a gente tem uns ossos, que são os ossos das costelas. Lembra que eu falei que alguns ossos têm a função de proteger os órgãos? As costelas protegem o coração, aqui no meio do tórax, tá? E os pulmões também. O músculo cardíaco, quando contrai e relaxa, bombeia o sangue para todo o corpo. Então, conforme o nosso coração tá batendo, ele tá batendo agora toda hora, nosso coração. Conforme ele bate, ele vai jogando sangue para as veias do nosso corpo e vai tendo uma circulação do sangue no nosso corpo. Por exemplo, agora eu tô aqui sentada, lendo com vocês, explicando. Ainda que eu fique assim bem paradinha, o meu coração está batendo e o sangue, ele não tá parado aqui no corpo. Se o sangue parar, a gente morre, a gente tem várias complicações de doença. O sangue, ele fica circulando o tempo inteirinho no meu corpo. Quando eu tô dormindo, o sangue tá circulando inteirinho no meu corpo, tá? E o coração está batendo, e quando ele bomba, quando ele bate, ele joga esse sangue para as veias e vai fazendo a circulação do sangue. Muito bem. Vasos sanguíneos, página 131. Vamos lá. Os vasos sanguíneos são tubos que transportam o sangue por todo o corpo.
podem ser de 3 tipos: artérias que transportam sangue do coração para todo o corpo. Então, são as artérias que mandam do coração o sangue para o corpo todo. Tem as veias que trazem o sangue do corpo para o coração. Aí nós temos as veias que faz o contrário. Ela pega o sangue do corpo e traz para o coração. E os capilares que conduzem nutrientes e gás oxigênios para as células do corpo e recolhem gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas. Então, veja, a gente tem 3 tipos de vasos sanguíneos ou de veias, tá? As artérias levam o sangue do coração para o corpo, tá? As veias trazem esse sangue para o coração e as capilares são as que levam os nutrientes, as vitaminas, o gás oxigênio e o gás carbônico. Nós temos 3 tipos de veias no nosso corpo, tá? Ou de vasos sanguíneos. A gente costuma falar veia. Quem já tirou sangue, né? Quando você vai lá no laboratório, se algum de vocês já tirou sangue, a enfermeira lá, ela não fica procurando a veia para tirar o sangue. Então, eu tenho veias, ó, bem... Como eu sou branquela, as minhas veias, ó, aparece bastante, ó, tudo azulzinha. Aparece bastante na minha mão, no meu pé. Quando eu vou tirar o sangue, as veias ou os vasos sanguíneos, né, cientificamente chama vaso sanguíneo. Fica bem fácil da enfermeira achar para tirar o sangue, porque as minhas aparecem facilmente. Vamos lá para o sangue, então. O sangue é formado de células e um líquido chamado plasma. É o sangue que transporta para as células o gás oxigênio e os nutrientes e recolhe as substâncias que precisam ser removidas do corpo. Além do plasma, os principais componentes do sangue são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Vamos ver o que seriam as hemácias do nosso sangue. Quando a gente vai tirar o sangue lá no laboratório para ver, né, como que tá a nossa saúde através dos exames de sangue, os médicos conseguem ver como está a nossa saúde. No exame de sangue, se vocês têm aí em casa e vocês pegarem ele, vocês vão ver hemácias, a quantidade de hemácias, leucócito, a quantidade de leucócitos que tem no sangue de vocês, plaquetas e a quantidade de plaquetas que tem no sangue, tá? Hemácias, também chamada de glóbulos vermelhos, são células que transportam o gás oxigênio. Então, veja, as células que tem no nosso sangue, chamada hemácias ou glóbulos vermelhos, elas também transportam oxigênio, tá? Leucócitos, também chamado de glóbulos brancos, são células de defesa do organismo contra agentes causadores de doença. Tá? Então, é a defesa, os leucócitos são a defesa do meu corpo. Se você for num hospital e você tiver com a garganta infeccionada, com pus, ou se você tiver com pneumonia, né, que seria um catarro no pulmão, o médico geralmente pede o exame de sangue. Aí, no exame de sangue vai vir uma alteração de leucócitos, que confirma ali que você tá com alguma infecção, tá? Porque vem bem alterado no exame a quantidade de leucócitos, tá? Que seriam os glóbulos brancos. As plaquetas são estruturas responsáveis pela coagulação do sangue. Quando nos ferimos, por exemplo, são as plaquetas que fazem com que o machucado pare de sangrar. Então, a plaqueta, eu não sei se alguém de vocês já cortaram o dedo, começa a sair sangue. Só que junto com o sangue vai saindo uma aguinha amarelinha. São as plaquetas. Elas são responsáveis por coagular o sangue, ou seja,
fazer aquele sangue que tá saindo do meu dedo, porque eu cortei, parar de sair. Coagular é fazer o sangue parar de sair, tá? Então são as plaquetas que são responsáveis aí por coagular o sangue, e isso é muito importante, gente, tá? No corpo humano, se não me engano, nós temos uma pessoa adulta, acredito que a criança também, nós temos por volta de 7 litros de sangue. Parece muito, mas não é. Por isso que quando uma pessoa sofre acidente, não sei se vocês já viram nos filmes, geralmente onde a pessoa é cortada, se amarra um pano, alguma coisa que tiver ali na hora, para o quê? Para estancar o sangue, para parar de sair o sangue do corpo. Por quê? Porque se o sangue num acidente, ele começa a jorrar demais, sair demais do nosso corpo, a gente pode morrer e pode ir causando outros problemas até chegar no hospital. Então, é por isso que tem as plaquetas no nosso sangue, que é para ela ajudar a coagular o sangue. Porém, se o ferimento for muito grande, o sangue sai demais, as plaquetas não dão conta. Então, o que tem que fazer na hora? Amarrar um pano, estancar, parar o sangue, tá? Porque nós não temos uma quantidade tão gigante de sangue no nosso corpo, tá? Isso que eu tô falando é num acidente, né? Vamos supor que saia muito sangue. Então, geralmente tem que estancar, amarrar um pano, fazer aquele sangue parar até chegar no hospital. Um cortinho no dedo, um cortinho na perna, quando tá brincando, fazendo alguma coisa, é um sanguinho que as plaquetas mesmo vão resolver. Ela vai soltando esse líquidozinho amarelo e esse líquido vai fazendo com que o sangue pare de sair, né? Chega uma hora que você tá lá com o dedo cortado, com a perna cortada, mas o sangue já estancou, já parou sozinho. Então são as plaquetas, tá? Muito importante também as plaquetas quando a pessoa vai fazer uma cirurgia. Ela tem que ter uma quantidade certa para saber se na cirurgia também, mesmo que saia sangue, as plaquetas consigam dar conta de segurar aquele sangue, de não deixar sair demais o sangue, tá? Então, nessa aula, nós vimos o quê? O sistema digestório, né? Que faz toda a digestão do alimento que a gente come. E o sistema digestório manda para o sangue tanto os nutrientes, as vitaminas do que eu como manda também o gás oxigênio, tá? Tão importante para nós. E o gás carbônico, tá? E nós vimos hoje também o sistema cardiovascular, que é o sistema do nosso corpo que tem o coração e todos os vasos sanguíneos, ou seja, vasos são as veias, olha, tá? Que fazem toda a circulação do sangue no nosso corpo, e o coração que tem uma super função vital, né? Que é de ficar batendo, ele que faz com que a gente fique vivo, né? E ele vai aí fazendo a circulação do sangue, tá? Muito importante para a nossa vida. Então, o sistema digestório, ele depende do sistema circulatório, cardiovascular, circulatório, e o sistema cardiovascular, que é o sistema circulatório e o coração, ele também depende do sistema digestório, que é a digestão dos alimentos que a gente come. Um depende do outro, trabalham em conjunto para ir levando as vitaminas, o gás oxigênio, o gás carbônico dentro do nosso corpo, para que a gente fique bem, saudável, tenha energia para fazer as coisas que a gente precisa fazer e para a gente também não ficar doente. Uma coisa importante para fechar, eu falei que tudo que a gente come, né,
passa pelo nosso sistema digestório, aí essa comida vai diminuindo, 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 e tudo que é vitamina vai para o sangue. Mas eu falei também que a gordura, as coisas que não prestam também vai para o sangue, né? Muito sal, muita gordura. Então, o que que acontece? As nossas veias é como se elas fossem um canudinho. Vou até aqui pegar essa caneta. As nossas veias é como se ela fosse um canudinho. Então, passa o sangue por aqui, né? E vai embora. Acho que eu não vou conseguir tirar essa parte, mas não tem problema. As nossas veias é como se fosse um canudinho. Então, vai passando sangue aqui dentro. Se na minha vida eu vou comendo muita gordura, que gordura, professora? A pele do frango, aquela gordura da carne, da picanha, salgadinho. Eu vou comendo na minha vida muita gordura, muita gordura, muita gordura. As gorduras, elas vão ficando tudo dentro das minhas veias, grudadinha, bem grudadinha aqui dentro da veia. Aí chega uma hora que o sangue não consegue passar. E aí a gente começa a ter problemas de saúde. Então é muito importante, se nós pararmos para pensar no nosso sistema digestório, no nosso coração e no nosso sistema cardiovascular, é muito importante que a gente coma alimentos mais saudáveis, tá? Porque senão compromete com o passar dos anos os batimentos do coração, a circulação do sangue vai ficando comprometida, porque a nossa veia vai ficando suja. E aí a gente vai ficando doente, tá? Com muitos problemas de coração e de circulação. Então a alimentação é muito importante para que os meus órgãos funcionem bem e a gente tenha saúde e não fique doente, ok? Um beijo para vocês e até mais.